Vamos dar início, então, à terceira apresentação de hoje, o João Carlos, também orientado do Marcelo. João Carlos, por favor. Boa tarde, meu nome é João Raja. Eu trabalho no NIT Rio com a Patrícia Coimbra, sob a coordenação do Marcelo, e vou falar um pouquinho de PI aqui no CBPF. O projeto tem como escopo o controle e monitoramento das RPIs, né, que são publicadas pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. E toda semana a gente tem que fazer essa verificação das RPIs, ver verificar o que foi publicado, porque o arranjo do NIT Rio ele abrange 9 unidades de pesquisa. Então o foco principal é esse monitoramento dos ativos de IPI. A gente também assessora os pesquisadores e os alunos para questões de patenteamento, questões de dúvidas de propriedade intelectual. E também documentação de IPI como um todo. Aqui são os 9 institutos que o arranjo do NIT Rio a gente assessora, né, presta serviço. É o CETEM, que fica no Fundão, focado em tecnologia mineral. O IBICT, que tem uma salinha aqui no quarto andar, só que a sede fica em Brasília. O IMA, o caçula da turma, que entrou recentemente, só que fica no Espírito Santo. O IMPA, excelência em matemática, agora tem o IMPATEC, né, ali no setor portuário. O NT, o campeão aí de patenteamento, não que esse seja o índice mais importante, mas é, de fato o NT tem muita patente. O LNCC, que fica em Petrópolis, tem o computador Santos Dumont, para quem conhece. O MAST e o AN, que ficam em São Cristóvão. Então são essas 9 instituições que a gente assessora. Aí eu trouxe esse slide aqui porque achei interessante contextualizar a propriedade intelectual, porque essa teoria aqui, essa teoria aqui das vantagens comparativas, nesse artigo aqui do professor Domingos Vandelli, já tem quase 300 anos e diz que cada país tem uma vantagem comparativa em relação a outros para produzir o que sabe fazer melhor. E no caso, é um artigo de 1789 dizendo que Portugal deveria focar em produtos agriculturais, né? Ser um país agroexportador e não produzir tecido, que na época o contexto era esse. Então, achei por bem trazer isso aqui, porque isso tem impactos diretos, né? Por exemplo, aqui a gente tem um gráfico bem simples que eu fiz sobre as 200 gramas de iPhone versus 8.000 quilos de minério de ferro que a gente precisa exportar para pagar um iPhone. E tem esse vídeo aqui do caso do cafezinho brasileiro que é interessante. Quem quiser tem um link aqui, eu posso mandar depois. Mas o Brasil, ele há 150 anos é líder de exportação de café, mas ainda não está beneficiando esse café. Basicamente, exporta o grão in natura, né? O grão puro. Então, e aqui a balança comercial. As 5 principais exportações brasileiras: soja, óleo bruto de petróleo, minério de ferro, açúcar, melaço, açúcares e melaços e milho. A gente tem uma balança positiva. Isso são dados de 2023, do ano passado. A gente tem uma balança positiva, mas certamente se a gente tivesse mais valor agregado nas exportações, isso seria melhor. E aqui é um histórico dos ativos de IPI. Quer dizer, o NIT ele começou aqui, né, em 2007. A lei de inovação que obrigou as ICTs a terem NIT é final de 2004. E aí o NIT Rio começou aqui em 2007. A gente pode ver uma evolução aqui no patenteamento dos ativos, né? Como eu falei, o INT, esse amarelo aqui, sempre o campeão aí do patenteamento. 2023 teve um acréscimo aqui, talvez, pelo retorno das atividades após pandemia, né? E eu comecei aqui no final de 2021, aqui no NIT Rio.
Esses são os depósitos do biênio aqui do arranjo, né? É, 12 patentes em 2023, 14 em 24, software, desenho industrial e marca. Aqui tivemos 15 marcas só do IMPA, né? E aqui esse é talvez o slide principal da apresentação, porque é o foco maior do nosso trabalho, que são o cumprimento das exigências, né? E aí, uma vez que essas exigências são cumpridas, a gente obtém as concessões, né? E aí é um processo administrativo, né? O pesquisador, o inventor, ele precisa fazer uma relação de troca com o INPI. Ele abre a tecnologia, só que ele tem que cumprir uma série de exigências, de despachos do INPI pedindo esclarecimentos e tal, e é um processo que demora um tempo considerável para atender todas as exigências do INPI para chegar aqui nas concessões, né? E aqui são as coordenações atendidas no CBPF, que a gente atendeu recentemente, né? A Coman, Cotec, Coep, Cotel, e atendemos também pesquisadores de outras UPIs com assessoramento, com dúvidas sobre patenteamento, N questões envolvidas com propriedade intelectual. E os próximos passos, a gente já tem um levantamento feito por um bolsista PCI também, do NIT, que ele fez um levantamento dos principais ativos de PI com potencial de comercialização, e a gente precisa trazer isso para o mercado e vender essas tecnologias para o mercado. Então, tem já um trabalho feito e a gente precisa focar na parte de negociação, e é um trabalho complexo, não é trivial, enfim. A aproximação com as UPIs que não possuem ativos de PI, especialmente, algumas têm poucos ativos de PI. A gente precisa fomentar a cultura nessas UPIs. E o InScience, que é um projeto bem interessante, que é um projeto do CBPF, e ele pretende auxiliar vocês, pesquisadores, alunos, bolsistas, PCI, que quiserem abrir empresa com base tecnológica, com tecnologia, com patente. E é isso. Quero agradecer principalmente a Patrícia Coimbra, o Marcelo. Aqui está o site do NIT Rio e meu e-mail para quem quiser entrar em contato. Obrigado, João. É, estamos abertos